será justamente para tirar uma dúvida de todos vocês a respeito de quem escreveu o livro de Hebreus. Se você pesquisar no Google, onde você quiser, há uma dúvida de, né, nenhum teólogo ainda publicou isso. Fala que possível isso, e até hoje muitas pessoas não tiveram a, a conclusão, né, de quem realmente escreveu o livro de Hebreus. Por volta de 1980, eu já estava estudando teologia e eu comecei a orar e comecei a pesquisar e comecei a ler. E Deus me leva justamente em vários versículos provando que foi o apóstolo Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. Então, a partir de hoje, né, eu vou publicar, vai ser colocado no YouTube, vai ser colocado no Face, vai ser colocado no Instagram, vai ser colocado, afinal, o que a Bíblia diz, eu vou mandar para todos, nós vamos publicar, porque desde 1980 é que o Senhor me revelou. E muitas pessoas perguntavam, eu falava, mas eu nunca tive interesse assim de publicar isso, mas como um assunto, é um assunto muito importante para a igreja, e tem muita gente que quer saber realmente, então desde 1980 eu tenho todos esses dados. Agora eu vou divulgar para que outros teólogos não venham também, né, depois dessa divulgação, ou antes, afirmar que foi ele, né? Então, a partir de 1980, Deus me revelou. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele fala de uma carta falsamente atribuída a ele. Então, estavam escrevendo cartas assinando o nome do apóstolo Paulo. Justamente para quê? Para confundir as pessoas. Falando a respeito da volta de Jesus e estava realmente confundindo a mente das pessoas. Veja bem, na época de Paulo, as cartas eram levadas em mãos, navios, barcos, né, animais. Então, pessoas aproveitaram e assinaram a carta de Paulo. E Paulo ficou muito preocupado com isso e ele tomou algumas decisões para provar que as cartas dele tinham um sinal. Amém? Então eu vou ler o que eu estou dizendo para você. No capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Então vamos lá. 2 Tessalonicense, né? Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler? Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Agora preste atenção aqui, ó, quer por epístola, como enviada de nós. Por quê? Porque escreveram isso e colocaram o nome dele, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Então, escreveram epístola, né? Desfazendo e mostrando outra coisa completamente diferente daquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado aos Tessalonicenses. Olha, veja bem, quer por epístola, como enviada de nós. Então, tem um comentário aqui em 2 Tessalonicenses também, que Paulo tinha se tornado vítima do engano de uma carta falsamente atribuída a Paulo. Isso é um comentário que está na Bíblia, Bíblia de Estudo em Cores, né? Tá esse comentário. E aqui, justamente a respeito da vinda do Senhor. Então ele diz,
quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane. Entendeu, irmão? Porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Porque isto, porque estava acontecendo isso, então o que o apóstolo Paulo fez? Então aqui, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 16, 17 e 18, veja bem o que Paulo fala. Por causa dessas cartas falsas. Então ele fez algo tremendamente importante. Versículo 16: ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Agora, no versículo 17, ele agora coloca um sinal em cada epístola que ele escreveu, porque aí as pessoas não tinham mais, para não ter, né, mais dúvida em relação às epístolas que Paulo escreveu. Então, no versículo 17, diz assim, ó: esta saudação é de próprio punho, quer dizer, foi ele que escreveu, de Paulo. Agora veja o restante. O que é o sinal em cada epístola, assim eu escrevo. Então, cada epístola ele colocou um sinal. Então a pessoa via esse sinal, sabia que era do apóstolo Paulo e não de pessoas que estavam tentando escrever a epístola, coisas erradas e colocando o nome dele. Que sinal era esse? Ele coloca aqui no verso 18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Entendeu, irmãos? Seja com todos vós. Então, esse sinal aqui, ó, é justamente para combater o que está escrito no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. São falsos, são cartas falsas que estavam atribuindo a ele justamente sobre a vinda de Cristo e tal. Então, cada epístola que Paulo escreveu tem esse sinal. Então, se você olhar de Romanos, e eu vou acompanhar você, até Hebreus, você vai ver esse sinal. Vamos lá? Então aqui eu começo aqui em Romanos, logo no finalzinho, né? Todo mundo sabe que é Romanos, foi Paulo que escreveu, mas ele começou a colocar isso. Então no versículo 24, né, do último capítulo, sempre vai estar no último capítulo do livro. No versículo 24 está assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Paulo que escreveu. 1 Coríntios. Vamos lá no finalzinho de 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 23, está assim: a graça do Senhor Jesus seja convosco. 2 Coríntios, lá no finalzinho de 2 Coríntios, né? Sempre o último capítulo, e eu vou dizer aqui para você o versículo. Então, no capítulo 13 de 2 Coríntios, no versículo, olha aqui, ó, 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Sempre está colocando aqui a graça do Senhor Jesus Cristo. Gálatas, no último versículo de Gálatas aqui, né? O último capítulo, no versículo 18, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. Então, Efésios, todo mundo sabe que Efésios foi Paulo, mas ele colocou esse sinal em cada uma delas. O capítulo 6 de Efésios, no versículo 24, diz: a graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus e tal. Sempre você vai ver a graça do Senhor Jesus Cristo. Filipenses, foi Paulo que escreveu também, né? Então, Filipenses aqui no capítulo 4, o último versículo, que é 23, a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o sinal. Então, eles viam isso aqui, diz, é de Paulo. Porque as outras não tinham, né? Colossenses, né? Aqui o último versículo de Colossenses, no capítulo 4, verso 18, aqui no finalzinho diz aqui, ó. 18, esta saudação é de próprio punho de Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias. A graça seja convosco. Aí vem 1 Tessalonicenses, né, que nós vimos justamente, foi aqui que aconteceu essa falsa epístola de Paulo, né? Então, 1 Tessalonicenses, aqui no capítulo 5, no versículo 28, também está um sinal que é dele que escreveu: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, também no último capítulo, capítulo 3, versículo 18, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. 1 Timóteo, nós vamos para 1 Timóteo, né?
1 Timóteo capítulo 6, versículo 21. A graça seja convosco. 2 Timóteo, né? 2 Timóteo. No capítulo 4, aqui no versículo 22. A graça seja convosco. Vamos lá para Tito. Tito, capítulo 3, último versículo 15. A graça seja com todos vós. Essas epístolas ninguém tem dúvida. Filemão, versículo 25, né? Só tem um capítulo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, com o seu Espírito. Hebreus, vamos ver como é que está Hebreus? Vamos lá. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 25. A graça seja com todos vós. Então aqui está justamente, irmãos, o sinal em cada epístola que realmente essa epístola é dele, justamente por falsas epístolas que estavam soltando por aí, atribuindo isso a Paulo. Agora nós vamos pegar Tiago, finalzinho de Tiago, você vai ver que não é dele. Tiago é que escreveu Tiago. Sabei que aquele, último versículo, Tiago, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma. Nada a ver, não foi Paulo que escreveu, foi Tiago. 1 Pedro. Aí você chega lá no finalzinho de 1 Pedro, aí você vai ver que tem nada a ver, ó. 14. Saudai uns com outros com o ósculo santo. Paz seja com todo vós. Então, se você vê as outras epístolas, não tem esse sinal para identificar que o apóstolo Paulo que escreveu. Mas eu quero ler mais alguns versículos para vocês, muito importante, que você vai identificar, além de tudo isso, né? Porque não tem, você está vendo que não tem dúvida nenhuma. Deus me revelou isso em 1980, irmão. 1980. Mas agora é começar, teólogo fala uma coisa, outro fala outra, você pode pesquisar que não tem. E Deus achou que deveria revelar para mim, né, irmão? Então, amém, né? Só que agora eu estou publicando isso. Eu agora estou publicando que Deus fez isso e estou provando que foi o apóstolo Paulo, assim, com muita tranquilidade e também com muita claridade, né? Clareza, para que você não fique mais pensando que não foi Paulo. Eu quero ler para vocês Hebreus, capítulo 13, do versículo 18 ao 25, para fechar. Hebreus 13, do 18 ao 25. Só para fechar o que eu estou dizendo. Capítulo 13, do versículo 18. Olha aqui o final da saudação dele, né? Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de, em tudo, portar-vos corretamente. E com instância vos exorto a que o façais para que eu mais depressa vos seja restituído. Estava preso. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Olha o 22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi em poucas palavras. Sabei que o irmão Timóteo, que é o filho na fé dele, né, o irmão querido, já está solto. Eles estavam presos junto, já está solto. Com o qual, se ele vier brevemente, vos verei. Saudai-vos a todos os vossos guias e a todos os vossos santos. Os da Itália vos saúdam. Paulo estava em Roma, entendeu? Paulo já estava em Roma, preso, e o final dele foi ser morto, né, irmão? Ser morto ali, segundo os historiadores, né, irmão? Ser morto ali no Coliseu Romano. Essa carta de Hebreus foi escrita entre o ano 64 e 70 depois de Cristo. É a 13ª carta do apóstolo Paulo, foi Hebreus. A 13ª carta do apóstolo Paulo foi Hebreus. Eu até quero mostrar para vocês, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu foi Gálatas.
Primeira carta do apóstolo Paulo. Ele escreveu entre os anos 49 e 55 depois de Cristo. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, segunda carta, eu vou procurar aqui que eu anotei. Olha, 1 Coríntios, eu vou pegar desde o comecinho aqui, ó. Romanos foi a sexta carta, entre 56 e 58 depois de Cristo. Ó, sexta carta, foi a carta que ele escreveu, Romanos. Então anota aí, sexta carta, porque você pode ler, inclusive, pela primeira até a 14ª. Porque aqui, ó, 2 Coríntios, a epístola de Paulo a 2 Coríntios, é a quinta carta, que foi escrito entre 55 e 57 depois de Cristo. Agora você, depois de 2 Coríntios, Gálatas foi a primeira carta, que foi escrita entre 49 e 55 depois de Cristo. Efésios foi a sétima carta. O apóstolo escreveu entre 60 e 61 depois de Cristo. E aqui, ó, Filipenses foi a 10ª carta, escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. Colossenses foi a 8ª carta, escrita entre 60 e 61 depois de Cristo. Primeira Tessalonicense foi a segunda. A primeira Gálatas, a segunda foi Primeira Tessalonicense. Ela foi escrita entre 50 e 51 depois de Cristo. A segunda carta aos Tessalonicenses foi a terceira carta, que foi escrita aproximadamente 51 anos. 51 anos, 51 anos depois de Cristo. 1 Timóteo já foi a 11ª carta, entre 62 e 64 depois de Cristo. 2 Timóteo foi a última epístola que ele escreveu, a 14ª carta, que foi entre 66 e 67 depois de Cristo. Agora, se você vê aqui, ó, Tito foi a 12ª carta, entre 63 e 65. E Filemon foi a 9ª carta, entre 60 e 61 depois de Cristo. E Hebreus foi a 13ª carta, escrita entre 64 e 70 depois de Cristo. Então a 14ª foi 2 Timóteo. Então Paulo escreveu quantas epístolas? 14. 14 epístolas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima terça-feira para você, para sua família, o seu trabalho, né? E eu abençoo você, eu repreendo todo e qualquer projeto dos principados, autoridades, dominadores desse mundo tenebroso, espírito dos maus. Eu amarro todo projeto do inferno contra a tua vida, contra o teu trabalho, contra a tua família, contra o seu veículo. Esse dia vai ser uma bênção. O inimigo não vai agir em nenhuma área da sua vida, em nome de Jesus.